Olá a todos! Muitos planetas fictícios foram criados a partir da imaginação fantasiosa do ser humano. Podem ser planetas de alta tecnologia ou planetas medievais, nós amamos todos igualmente. Mas, infelizmente, os escritores tendem a escrever cuidadosamente sobre geografia, geopolítica, mitologia e linguística, esquecendo a biologia. Os planetas também são todos iguais do ponto de vista astronômico. Os escritores de ficção científica quase sempre fazem o seu melhor, mas 99% dos planetas na fantasia são todas cópias da Terra. Obrigado a todos por assistirem o canal. Não se preocupem, nós não somos uma cópia. Mas para criaturas similares a nós, também de organismos à base de carbono, e mesmo para criaturas humanoides, como seres mais evoluídos, não há necessidade de que o planeta seja uma cópia exata da Terra. Além disso, quando se pensa desta maneira, a Terra não é uma opção particularmente melhor. A Terra é pequena e tem uma atmosfera fina, o que a torna vulnerável à radiação cósmica e outros tipos de catástrofes. Até mesmo os dinossauros seriam extintos se um asteroide grande demais para ser queimado pela atmosfera nos atingisse. A superfície da Terra é tão pequena que há escassez de terra e por isso acontecem as guerras nas bordas. Resumindo, se a Terra fosse muito maior do que é agora, tudo ficaria bem. E os astrônomos já conhecem um planeta assim. É chamado de superterra. Superterras são maiores que a Terra, mas muito menores que os planetas gigantes gasosos, e ao contrário deles, têm uma superfície sólida normal. As superterras, que são de grande interesse, são aquelas localizadas na zona habitável e não são muito grandes, no máximo 1,5 a 2 vezes o tamanho da Terra. Por exemplo, Gliese 667c, Ross 128b e Tau 7 na constelação da Baleia são algumas delas. Como seriam as criaturas encontradas nestas superterras? E se nós mesmos estivéssemos vivendo em um planeta assim, como seria a nossa aparência? Você está curioso, não está? Então vamos começar. Um paraíso para os centauros. Em muitas obras de ficção científica, os habitantes de grandes planetas de forte gravidade geralmente são retratados como criaturas baixas, rudes e fortes, como os anões dos contos de fantasias. Mas, na realidade, não seríamos parecidos com os gananciosos anões, de barba comprida, dos livros de Tolkien. O problema aqui seria a luta constante contra a gravidade para manter o bipedalismo vertical. O bipedalismo é, de fato, um desafio mesmo na Terra. No reino animal, nenhuma fêmea experimenta uma dor maior do que a mulher ao dar à luz um filho. Em comparação com os humanos, os animais são raramente afetados por doenças como refluxo gastroesofágico, osteocondrose, escoliose, hérnia de disco, radiculopatia cervical, varizes e pés chatos. Estas são todas compensações por ser bípede e andar em pé. Sob a gravidade da Terra, estes problemas seriam um preço aceitável a pagar se em troca pudéssemos ver mais longe e ter nossas mãos livres para fazer mais coisas. Isto não cancelaria as vantagens evolutivas. Mas se a gravidade se tornasse 2 ou 3 vezes mais forte, os problemas aumentariam tremendamente. O pobre anão seria uma criatura doente, frágil, sempre com dores em algum lugar. Uma criatura desse tipo não sobreviveria sob a seleção natural. As vantagens evolutivas seriam desfrutadas por um tipo diferente de criatura. Podemos dizer um bípede meio reto, pequeno e bruto. Criaturas como os centauros da mitologia grega antiga não seriam maus candidatos. 2 pares de braços e pernas sustentariam o corpo, com pernas curtas, grossas e robustas, e o outro par seriam mãos finas e delicadas. Esta estrutura permite que o corpo suporte a carga de forma mais uniforme. Isto elimina os problemas associados à locomoção bípede vertical, mesmo em condições em que o peso triplica devido à gravidade. Trópicos em escala planetária. Os planetas maiores provavelmente têm atmosferas densas que produzem um forte efeito estufa. Isso significa que não haveria nenhuma zona climática, ou praticamente imperceptível. Provavelmente também não haveria as estações do ano.
A partir disto, é possível tirar uma série de conclusões. A primeira é que haveria menos diferenças raciais. As principais raças de Homo sapiens, como os caucasianos, os mongóis e os negroides, foram formados respectivamente nas florestas frias da Europa, nos estepes secos da Ásia e nos trópicos da África. Onde todo o planeta é coberto pelos subtrópicos, não se vê tal influência do meio ambiente sobre o fenótipo dos habitantes. Em segundo lugar, a civilização surgiria em mais e mais lugares. Na Terra, os benefícios foram aproveitados por pessoas que vivem em áreas relativamente pequenas, com climas adequados para a agricultura primitiva, como nas zonas crescentes e férteis do Oriente Médio e da América Central. A criação da agricultura nos desertos e terras devastadas do Ártico estavam fora de questão. Os habitantes destas regiões imitaram as novas civilizações e desenvolveram as ideias à sua própria maneira, mas não foram eles que criaram a civilização. A Superterra tem um continente enorme, do tamanho da Eurásia, e um clima uniforme, o que a torna um lugar perfeito para o desenvolvimento independente de várias civilizações e culturas. Em terceiro lugar, isto significa que existem outros gatilhos para conflitos. Não haverá terra coberta de gelo e deserto árido, ou uma floresta infestada de malária, nem a invasão de desordeiros em busca de um lugar melhor. Por outro lado, deve haver diferenças muito grandes nos valores culturais, religiões e níveis de desenvolvimento entre as dezenas de civilizações que surgiram independentemente uma das outras. Isto significa que haverá guerras menos frequentes, porém mais sangrentas e horríveis. Na raiz de tudo isso, além do desejo de obter recursos valiosos, obtém também a exclusividade. Haveria terra mais do que suficiente para a era da exploração durar milhares de anos. Com a abundância de recursos e as frequentes guerras travadas para destruir os seres malignos, juntamente com seu conhecimento sujo e perverso, seria um obstáculo para o desenvolvimento da civilização. Por que precisaríamos melhorar nossas técnicas de cultivo da terra quando estamos cercados por terras adequadas para o cultivo? Quando o minério de uma mina se esgota, por que precisamos cavar túneis mais profundos se podemos simplesmente ir para outra mina? Pelo menos até que a civilização tenha se desenvolvido a nível de utilizar concreto armado e outros materiais robustos, o trabalho de construção sob forte gravidade seria muito difícil, sem mencionar que exigiria muito mais recursos. Astronomia? O que é isto? É gostoso? Alguns filósofos disseram: quando vemos as estrelas pela primeira vez, deixamos de ser animais. Se este homem sábio tivesse vivido na Superterra, ele teria que reconsiderar outro critério, porque dificilmente conseguiríamos ver as estrelas, exceto as mais brilhantes. A luz emitida pelas estrelas não pode penetrar na camada espessa da atmosfera. Assim, a observação das estrelas teria acontecido muito pouco. Isto não é apenas porque não teria os horóscopos nos jornais da Superterra. As pessoas das primeiras civilizações teriam usado as estrelas para coletar informações sobre as mudanças das estações, para desenvolver a matemática e para saber sua posição em longas viagens. Não teria nenhuma profecia como: Sirius está subindo, isso significa que o lago Nile logo será inundado, então é hora de se preparar para a semeadura. Naturalmente, mais cedo ou mais tarde, as pessoas poderiam esclarecer as leis da natureza simplesmente contando os dias, por exemplo. Mas isto teria levado muito mais tempo. Em outras palavras, isto é outro fator que dificultaria o desenvolvimento da civilização. E por hoje é isso. Obrigado a todos por assistirem. Há muitos problemas que ainda não abordamos. Por exemplo, não seria possível ver templos e palácios majestosos até a era da industrialização, porque seria difícil construir grandes edifícios sob forte gravidade, ou teríamos problemas de visibilidade, porque a Superterra é coberta por uma atmosfera densa e apenas uma pequena quantidade de luz solar atingiria a superfície. Também seria difícil trabalhar nas indústrias aeronáuticas e espaciais. Todavia, contamos nossas principais ideias. A Superterra é uma estufa ideal onde a vida pode habitar com muito mais segurança do que em um planeta pequeno. Mas para uma vida confortável, é preciso pagar o preço de estagnação da civilização. Nossos vídeos são pagos todos pela publicidade, portanto você não tem que pagar nada. Obrigado pela compreensão. Então vamos nos despedir por aqui.
Por favor, venha nos visitar novamente. Até breve!